Bom, os mini implantes ortodônticos, sem dúvida nenhuma, são dispositivos que facilitam demais o tratamento ortodôntico e geram, muitas vezes, a redução da quantidade de aparatos que nós precisamos utilizar na boca do paciente e muitas vezes encurtam o caminho do tratamento, pois nós não observamos a ocorrência de nenhum efeito colateral, pois os mini implantes fazem com que o movimento seja localizado apenas na área de interesse. E por ser um dispositivo ainda relativamente novo, vamos dizer assim, dentro da ortodontia, ainda é um procedimento que desperta aí alguns medos e inseguranças, tanto por parte de pacientes como por parte de profissionais. Então, nesse vídeo eu vou discutir aqui alguns casos, alguns riscos, se há algum, com relativo aos mini implantes e regiões seguras para a instalação desses dispositivos. Então esse vídeo vai ajudar aí não só pacientes, mas também profissionais que estão inseguros em relação ao uso desses dispositivos. Então esse vídeo está repleto de informações importantes, fica comigo até o final, tenho certeza que vai valer a pena. Então vamos lá primeiro falar sobre os tipos de mini implantes que nós temos. Nós temos basicamente dois tipos de mini implantes. Nós temos os mini implantes intraalveolares e os mini implantes extraalveolares. Os intraalveolares são mini implantes de um diâmetro menor e um tamanho menor, que são utilizados para serem instalados entre as raízes dos dentes, na porção vestibular ou na porção palatina. Os mini implantes extraalveolares já são mini implantes com um diâmetro maior. E aí esses mini implantes vão ser utilizados para serem posicionados em estruturas fora das raízes, como no osso zigomático, na crista do osso zigomático, ou na região inferior nós temos a instalação na região de buccal shelf, que fica ali uma região de densidade óssea entre o primeiro e segundo molar inferior, mas que também não fica entre as raízes, fica fora das raízes. Esses mini implantes extraalveolares são utilizados para fazer movimentos onde nós precisamos movimentar blocos inteiros de dente e nós não podemos ter a interferência de um mini implante entre as raízes para fazer esse tipo de movimento. É muito comum utilizar esses mini implantes em retrações sem extração, onde nós precisamos retrair baterias inteiras de dente sem extração. Bom, e aí, na hora de instalar os mini implantes, aparecem alguns receios. Vamos falar pontualmente sobre cada um deles. Primeiro, o risco de se perfurar raízes. Bom, aí vai depender muito da técnica que você utiliza. Se você vai fazer a instalação com o uso de motor, onde esses mini implantes são instalados de maneira muito rápida, aí pode ter sim algum risco de você causar algum dano à raiz se você fizer a aplicação diretamente sobre a raiz. Agora, se essa instalação for feita com instrumento manual, numa velocidade muito baixa, você vai fazendo ali com a mão, vai sentindo, mesmo que você atinja uma raiz, não existe ali grandes consequências para o dente na grande maioria das vezes. E existem formas de você não atingir de forma algumas raízes. Primeiro, bater uma radiografia periapical para você ter a noção de que se existe um espaço de pelo menos 3 milímetros entre as raízes para você instalar esse mini implante. Se não existir, se elas estiverem muito juntas, você deve fazer a divergência das raízes ou instalar esse mini implante em um outro local onde exista espaço. Durante a instalação, é importante que, na hora da anestesia, se anestesie muito pouco o paciente, só meio tubete aproximadamente. Até porque meio tubete é o suficiente para você anestesiar a mucosa, onde o mini implante vai ser inserido, o paciente não vai sentir dor, e não vai anestesiar totalmente o dente, para que quando você esteja inserindo o mini implante, se esse mini implante estiver passando muito próximo da raiz, muito antes de você encostar na raiz, o paciente já vai sentir um certo incômodo. Aí você já sabe que está passando próximo à raiz, já remove e não continua. Porque quando o mini implante vai penetrando no osso, ele vai afastando os tecidos circundantes e causa essa pressão se ele estiver passando muito próximo no ligamento periodontal do dente mais próximo. Mas não que você atingiu necessariamente o ligamento. Ele só passou próximo, ali já é suficiente, como você não anestesiou completamente. Bem antes do mini implante chegar próximo à raiz, o paciente já vai denunciar a dor e você já vai saber. Risco de fratura do mini implante também é outro receio. Bom, aí mini implante nós temos no diâmetro de 1,2 milímetro até 2 milímetros. Tá? É recomendado que você utilize pelo menos de 1,5 milímetro até 2 milímetros de diâmetro, porque assim o risco de fratura diminui bastante. Outra dica, na hora da instalação com o instrumento manual, você fazer isso de uma forma mais lenta e gradual e evitar movimentos bruscos. Evitar também movimentos de pêndulo. Isso também vai reduzir a chance de fratura. Continuar com o mesmo eixo até o final. Lógico, você pode alterar a direção no início da inserção desse mini implante,
você pode corrigir, mas quando você já tiver da metade até o final dessa instalação, não é recomendado que você mude o eixo durante o processo de instalação. Outro risco, enfim, outra insegurança existe risco de perfuração de artérias, de nervos. E aí é o seguinte, o risco é realmente muito baixo, até porque nós temos uma região bem segura na vestibular de todos os dentes, tanto por vestibular, tanto por palatina, até 6 milímetros ali, contando da margem cervical. E os nervos e artérias passam bem mais profundo de vestíbulo, na região vestibular, e bem mais próximo ali ao palato, na região palatina. Então é uma região bem segura aí para você estar instalando tanto no vestibular como palatina, sem problema, sem risco nenhum de perfurar nenhuma artéria e nenhum nervo. Então, quanto a isso, pode ficar bem tranquilo. Agora, na região palatina, que nós devemos tomar um pouco mais de cuidado, ali já passam mais estruturas nobres, artérias e nervos, e existem algumas regiões seguras e outras regiões que você deve evitar. Na região palatina, você deve seguir bem próximo ali à ráfia mediana e deve evitar a região de plicas palatinas, tá? As regiões anteriores que tem aqueles nervinhos ali, você tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta plica palatina. Então toda essa região de rugas, de plicas palatinas, você deve evitar porque ali passam nervos. Então no palato a gente pode dizer que na região bem próxima ali à ráfia palatina mediana e de 5 a 6 milímetros da borda cervical dos dentes, também é bem seguro. Fora dessas áreas já são zonas um pouco mais, tem um risco maior, existem ali algumas artérias. Então, para você que quer mais informações sobre os mini implantes, eu tenho uma aula completa no meu curso básico, Aprenda Odontologia Básica Online, fora todas as aulas de ortodontia que eu tenho, já no primeiro módulo, e várias aulas sobre odontologia geral. Então, tenho certeza para você que é da área aí, tenho certeza que vai lhe ajudar bastante. Te convido a conhecer, né? Os links estão na descrição e no comentário. E espero que esse vídeo tenha ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.